Olá pessoal, saudações! Eis-me aqui novamente. Já faz algum tempo que eu não venho aqui no meu canal, não posto nada aqui, nenhum conteúdo interessante, seja os conteúdos jurídicos ou os conteúdos de reflexões existenciais aí que eu costumava fazer. Pois bem, e depois de um longo tempo eu decidi vir aqui trazer um conteúdo que, na minha opinião, é bastante interessante. E eu espero que vocês gostem, tá? Então, vindo de um longo tempo aí ausente, eu imaginei que para retomar precisaria ser com um conteúdo importante, um conteúdo impactante. E para mim tá bom? Espero que vocês interpretem desta forma também. E eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão que eu fiz recentemente, oriundo da leitura de um livro, que é um livro muito legal que eu indico para vocês. Obviamente, não estou ganhando nada com essa indicação, não existe, não é uma publi, embora seria interessante, né? Eu ganhar algum valor por divulgar, mas não é o caso, é simplesmente porque eu li, achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? E o que é o tema? Qual é o conteúdo deste vídeo? Bom, você se viu recentemente ou está passando pela sua cabeça, nas suas reflexões ultimamente, sobre a possibilidade de você ter algum tipo de conversa difícil com alguém? Seja com o seu chefe no seu trabalho, com o seu líder direto, com o seu subordinado, seja com um amigo, um colega, seja com um colega de faculdade, ou eventualmente com o seu cônjuge, namorado, noivo, companheiro, com seu irmão, irmã, com seu filho, eventualmente com seu vizinho, sei lá, qualquer pessoa com que você se relaciona, e aconteceu algum episódio, um conflito de interesses, que você reputa como algo importante, algo relevante, algo impactante, e você não resolveu ainda. E você precisa ter uma conversa com alguém. E você sabe, quando você pensa nesse problema, você pensa nessa pessoa e você pensa na possibilidade dessa conversa, você sabe que vai ser uma conversa difícil, que vai te gerar angústia, que já está te gerando ansiedade, que você está com insegurança de abordar, você está com medo ou qualquer coisa nesse sentido. Você está passando por isso, passou por isso recentemente? Como é que você lida com essas questões assim? Quando você tem que ter uma conversa difícil com alguém, como você faz? Você prepara essa conversa, você escreve em algum lugar, você vai no improviso, deixa a emoção falar mais alta, como que você lida com isso? Pois bem, eu acabei de ler um livro recentemente, que é este livro aqui destes 3 autores norte-americanos, denominado Conversas Difíceis. Como discutir o que é mais importante. Bruce Peyton, Douglas Stone e Sheila Heen são os 3 autores desse livro aqui. E o que eu vou fazer para vocês? Eu vou decompor esse livro. Eu vou, obviamente, com as minhas próprias palavras, tá bom? Trazer alguns tópicos importantes, principais, que esses 3 autores trazem nesse livro. Obviamente que o livro é relativamente extenso, tem muito conteúdo, mas eu vou trazer alguns tópicos que eu acho que são os mais relevantes, que muito me chamou a atenção. E eu acredito que vai chamar a atenção de vocês também, tá bom? Então prestem bastante atenção que a gente vai falar muita coisa interessante aqui, que eu espero que vocês gostem, tá bom? Sobre conversas difíceis. Muito bem, para conversar a compreensão sobre uma conversa difícil, imaginemos que você tem um conflito com alguém, surge um problema profissional, problema na igreja, no clube, na faculdade, na escola, na vizinhança, na família, e aquela questão toma uma proporção relativamente grande, que vai gerar repercussões para todos os lados, e você está meio tenso, meio ansioso, porque você precisa tentar resolver esse problema. Dentre as possibilidades de resolver problemas, uma das principais é o diálogo, né? E o diálogo em si já é uma situação muito complexa. Por quê? Até existe a chamada teoria da comunicação, existem os escritores que tratam a respeito da chamada comunicação não violenta, né? Que é muito importante. Então existem metodologias
e formas de a gente se comunicar de maneira a atingir nossos objetivos de forma mais produtiva. Mas nem todo mundo conhece essas metodologias, esses regramentos, essas ferramentas. Então como que funciona? A gente vai para o diálogo na força, na vontade, na coragem. E aí a gente chega lá para conversar, a gente fala as coisas que a gente pensa. Obviamente, enquanto a gente está falando, a gente está pensando ao mesmo tempo e às vezes dá uma confusão tremenda entre o que a gente está pensando e está falando. Aí a outra pessoa não entende direito porque a gente não consegue concatenar de maneira lógica e cronológica as ideias. Fica tudo muito confuso, não existe uma coerência, tá? E aí a gente vira e fala assim, não, mas você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Aí porque a gente acha que a pessoa não tem intelectualidade significativa para poder entender o que a gente está dizendo. Mas às vezes é a gente que não está sabendo expressar exatamente de maneira precisa, e objetiva e direta aquilo que a gente pensa. De forma que nossos pensamentos estão nos atrapalhando no momento da elaboração da ideia e da verbalização da ideia. E aí, quando você está ouvindo a outra pessoa, é outro problema. Porque a outra pessoa está falando e você ao mesmo tempo está raciocinando o que você vai responder àquilo que ela está te falando. Porque você não vai aceitar que tudo que ela está te falando é verdade, principalmente se ela falar coisas que é contra o que você pensa ou o que você acha a respeito daquela situação. Aí você já vai estar, enquanto ela está falando, pensando em como responder. Para quando ela acabar de falar, você já falar. E às vezes você nem vai esperar ela acabar de falar. No meio da fala você já vai atravessar e já discordar e já contrariar, e aí já vira aquela espiral de conflito, um já quer falar mais alto que o outro, corre o risco de gritaria, e aí tudo se perde, aquele diálogo vira um diálogo destrutivo e não chega a lugar nenhum. Então aí já tem um problema. Então conversar é uma arte. Expor ideia de maneira concisa, serena, adequada é uma arte. É importante você saber se expressar e expor suas ideias com clareza, objetividade e assertividade, ok? Mas não é tão simples assim. E estes autores trazem uma compreensão um pouco diferente de tudo isso. Principalmente quando a gente vai falar de conversas difíceis. Bom, o que eles dizem? Vamos lá, vou trazer com as minhas palavras, tá bom? Eles dizem que dentro de toda conversa difícil, a gente pode decompor esta conversa em pelo menos 3 conversas. E se a gente prestar bastante atenção nessas 3 conversas, vai facilitar muito para a gente poder ter uma conversa difícil, ok? Vamos lá, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, existe uma primeira conversa que é feita dentro desta conversa difícil, que é a conversa sobre os fatos. Os fatos. Que tipo de conversa é essa sobre os fatos? Dentro de um problema ocorreu algum episódio, algum fato, certo? Alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa, alguém falou alguma coisa ou deixou de falar. Então, de maneira objetiva, o que a gente está conversando ali naquela conversa difícil? O que aconteceu? Quem falou o quê? Quem não falou o quê? Quem fez o quê? Quem não fez? Onde aconteceu? Em que lugar que aconteceu? Como aconteceu aquilo? Quem fez aquilo? Então, onde foi feita? Ou seja, critérios objetivos. O lugar, quem fez, como foi feito, qual é o dia, qual é o horário, todas essas questões que são mais objetivas. Então existe uma discussão sobre esses aspectos fáticos para a gente entender o contexto. Vamos entender o que aconteceu aqui. Então a gente vai discutir sobre fatos. Então dentro dessa conversa difícil existe uma conversa sobre fatos, ok? Muito bem. Existe uma segunda conversa aqui muito interessante, dentro da conversa difícil, que é a conversa sobre as emoções. Estamos falando aqui de sentimentos, ok? Óbvio, existe uma diferença entre emoções e sentimentos, compreendendo de maneira bem objetiva e rápida, emoções como sendo aquele impulso que existe externamente, que faz gerar em nós algumas sensações primitivas de raiva, de ódio, de tristeza, de alegria, de amor, enfim, coisas que são mais impulsivas e que nos dão sensações físicas, corporais. E existem os sentimentos, que é algo mais organizado, mais complexo, mais elaborado intelectualmente, com base nas emoções, no sentimento, nas emoções, com base nos nossos valores e princípios, com base naquilo que a gente compreendeu, com a nossa criação, com a nossa estrutura existencial e compreensão de mundo, e aí tem os nossos sentimentos. Mas independente disso,
Na conversa difícil, além de uma conversa sobre fatos, existe uma conversa sobre emoções, sobre sentimentos também, tá bom? Então a conversa é: o que eu estou sentindo durante essa conversa? Que sentimento está brotando dentro de mim durante essa conversa? Mas não só isso. Sobre aqueles fatos que a gente está discutindo que gerou o problema, que sentimentos me geraram? E não é só isso. Que sentimentos que estão gerando na outra pessoa com quem eu estou tratando? Como ela está se sentindo nesse momento e como ela se sentiu lá? E vai mais longe. Isso que eu estou sentindo é legítimo? É adequado sentir isso? É ético sentir isso? É moral eu sentir esse tipo de coisa? Eu devo manifestar minha emoção, meu sentimento nessa conversa? Ou eu vou ficar vulnerável? Eu devo tentar descobrir qual é o sentimento da outra pessoa? Ou eu não devo entrar nessa discussão? Então aqui é outra conversa sobre emoções e sentimentos dentro da conversa difícil. Mas tem uma terceira conversa também dentro dessa conversa difícil, que é a conversa sobre identidade. Ou seja, tivemos um problema. Dentro deste problema e desta conversa, eu vou analisar quem eu sou. Ou seja, eu tenho uma expectativa sobre mim. Eu acho que eu sou de determinada forma. Ou seja, eu tenho uma expectativa de que eu seja uma pessoa bondosa, de que eu seja uma pessoa verdadeira, que eu seja uma pessoa ética, que eu seja uma pessoa justa, que eu seja uma pessoa educada, que eu seja uma pessoa generosa. Ou seja, existe aquela pessoa que eu acho que eu sou. E existe a pessoa que eu quero que a pessoa pense que eu sou. Por mais que eu não sou tudo isso ou não tenha algumas destas virtudes, eu gostaria que essa pessoa pensasse que eu tivesse. Então a conversa sobre identidade é quem eu sou e quem eu gostaria que as pessoas pensassem que eu sou diante desse problema. Ou seja, qual é a minha reputação, qual é a interpretação, como as pessoas me veem. Então essa terceira conversa está dentro dessa conversa difícil. Entenderam essas três conversas? Então vamos discutir sobre fatos, vamos discutir sobre sentimentos e vamos discutir sobre identidade. E sobre essas três questões, o que a gente pode falar? O que os autores trazem aqui? Bom, eles vão trazer o seguinte. Eles vão trazer a compreensão no que diz respeito aos fatos sobre três vieses, que são quais? Primeiro, quando eu estou discutindo sobre os fatos, eu vou discutir sobre verdade. Então, quando eu estou discutindo sobre verdade, eu quero saber o que de fato aconteceu. E aqui a gente já tem um grande problema. Por quê? Porque essa chamada verdade, por vezes e normalmente, não é algo acessível. A gente sempre vai achar que a gente está com a verdade, certo? Se eu perguntar para você se você fala coisas que são mentira, automaticamente você vai dizer, não, eu falo coisas que eu acredito que são verdades. Eu não sou hipócrita, eu não sou falso, eu sou verdadeiro. Então, normalmente a gente já parte do princípio de que quando eu estou falando verdades. Então a gente sempre vai achar que a gente está falando a verdade. E se a outra pessoa estiver falando algo diferente da gente, talvez ela não esteja falando a verdade. A grande questão aqui é, ainda que eu esteja falando verdade, qual é a proporção de verdade na minha fala? O quanto tem de verdade no que eu estou falando? Ou eu sou esse sujeito que sou absoluto nas minhas verdades, tudo que eu falo é verdade, eu não me engano. A gente sabe que isso não é possível. Então, quando a gente entra numa conversa sobre os fatos, sobre o viés da verdade, a gente tem que entender que a gente está discutindo ali a respeito de interpretações dos fatos, sobre pontos de vista, sobre forma de compreender, de entender os fatos, e não sobre verdade. Essa verdade talvez não seja nem alcançada. E a gente tem que saber que a gente não a tem e que a outra pessoa também não a tem. Então a gente vai tentar discutir na perspectiva de eu vou te trazer as minhas interpretações dos fatos e você traz as suas. Isso gera uma relatividade que me faz mais compreensivo com a outra parte. Porque eu já parto do princípio que eu posso não estar com a verdade, assim como ela. Então isso facilita a discussão e a conversa sobre os fatos. Ok? Muito bem, mas não é só isso. Quando eu estou discutindo sobre os fatos, a gente também discute sobre intenção. Ou seja, qual é a intenção da pessoa naquele conflito, naquele problema? Ela fez aquilo por quê?
O que ela queria? Qual é o desejo dela? E normalmente, se a gente está numa discussão adversativa, com pontos de vista diversos, a gente tende a achar que a intenção da outra pessoa não foi boa. E que a nossa intenção foi boa. Nossa intenção é legítima, mas a dela não. E o problema de a gente julgar a intenção é que se a gente achar que a intenção dela não é boa, a gente já julga a pessoa. E não apenas a intenção. E aí a gente já passa a encarar aquela pessoa de uma forma negativa. E a grande questão é que intenção não é algo tão fácil de avaliar. Nem as nossas. Por vezes, a intenção é tão complexa que a gente não consegue sequer entender qual é a nossa intenção. A gente faz coisa que a gente vai pensar e falar assim, por que eu fiz isso? Onde eu queria chegar? Qual foi meu objetivo? Qual é a motivação que eu tive para fazer isso que eu fiz? A gente não sabe, porque é muito confuso. Às vezes tem motivações misturadas, positivas e negativas. Tem virtudes, mas tem maldades juntas naquela intenção. E a gente às vezes não consegue decodificar e colocar em caixinhas. Então, se a gente não consegue entender nossa intenção, a gente vai querer julgar a intenção do outro. Isso não ajuda em nada, isso só prejudica a compreensão sobre os fatos, ok? Então, essa é a segunda discussão sobre fatos. Primeiro, verdade. Segundo, intenção. E o terceiro, culpa. A gente vai querer discutir culpa com a pessoa. E aí a gente quer discutir culpa por quê? Porque a gente vai numa visão retrospectiva, a gente vai ver quem errou lá atrás, e ao analisar isso, a gente já automaticamente tem em baila a discussão sobre punição. Ou seja, quem é culpado tem que ser punido pela sua culpa. E aí faz com que ninguém queira assumir nada naquela discussão. Ninguém vai assumir seus erros, suas falhas, suas derrapadas, porque ele sabe que pode advir uma punição. Então isso de maneira nenhuma é adequado, ok? A visão construtiva numa discussão sobre fatos, para se apurar ou chegar perto da verdade, de intenção, é a gente tentar descobrir o que aconteceu para não fazer mais aquilo e não para culpar com base naquilo que foi feito, ok? Então esta é a melhor identificação. Então isso é o que a gente faz quando a gente discute a respeito dos fatos. E quando a gente discute a respeito dos sentimentos? O que a gente pode abordar aqui? Às vezes você pode até pensar assim, não é uma discussão muito objetiva, muito racional, eu não vou trazer os sentimentos nessa discussão. Mas, basicamente, conflitos, problemas relacionais, existenciais, são essencialmente sobre sentimentos. Então, é como se os fatos e os critérios objetivos fossem a pontinha do iceberg e todo o resto do iceberg que está debaixo do nível da água são as emoções e os sentimentos. Então não tem como declinar de abordar estas questões. A gente fica com receio de abordar por quê? Porque às vezes a gente acha que não vai saber lidar com eles. Às vezes a gente não tem inteligência emocional suficiente. A gente acha que não vai saber controlar nossas emoções. A gente acha que vai se perder nas emoções. Talvez a gente não saiba nem ser a outra pessoa manifestar as emoções e os sentimentos dela, a gente vai saber lidar. Aliado ao fato de que existe uma compreensão de que expor emoções denota fragilidade, fraqueza, o que é um grande equívoco. Por quê? Porque a gente não pode ter medo de expor vulnerabilidades numa discussão, num conflito existencial, interrelacional, porque é aí que existe a conexão. A conexão não se dá no campo da racionalidade. A conexão, o lhame de subjetividade que vai conectar as duas pessoas num evento relacional são as emoções e os sentimentos. Pautado muitas vezes em vulnerabilidade, que é o que vai gerar aproximação, é o que vai gerar empatia, é o que vai gerar compaixão, é o que vai permitir que a pessoa se coloque no seu lugar e veja seu lado. Então isso é fundamental. Você pode até não querer discutir sobre emoção e sobre sentimento, mas você está deixando a maior parte do conflito de lado, você não está resolvendo o conflito em sua integralidade. E é como os autores falam, você numa discussão, num conflito, tratar numa conversa apenas sobre os aspectos racionais e não emocionais, seria como uma ópera sem música. O que vai dar o enlevo, o que vai dar o brilho, o que vai dar a luminosidade na conversa, o aroma na conversa, são as emoções e os sentimentos. Então é fundamental você saber abordar. Então trabalhe suas emoções com inteligência emocional para você poder lidar com as suas e com as das pessoas que você está discutindo nessa conversa. Ok? Então, aspecto dos sentimentos e emoções são fundamentais serem abordados. E por fim,
a questão da identidade. A questão da identidade, a forma como a gente vai tratar ela, tem a ver muito como a gente quer se projetar. A gente tem uma expectativa com relação a nós mesmos e a gente quer que as pessoas tenham um olhar para a gente positivo. A gente tem uma certa carência existencial onde a gente acha que quanto mais brilhante a gente é, quanto mais aparentemente a gente parece ser uma pessoa que é inteligente, que é estudada, que é razoável, que tem poder, que tem sabedoria, quanto mais qualidades, predicados, adjetivos a gente tem, mais as pessoas vão gostar da gente. Então a gente quer passar essa impressão de que a gente é alguém que vale a pena se relacionar. Então a gente não vai aceitar que nesta discussão, nessa conversa, nossa identidade venha a ser violada, venha a ser maculada. E aí a gente também, por vezes, corre o risco de julgar no que diz respeito à identidade da outra pessoa, que também vai querer preservar a identidade dela. Então, a discussão sobre identidade é fundamental. E a gente, numa discussão sobre identidade, acaba entendendo quem a gente é. A gente acaba compreendendo nossos valores, princípios, o que pra gente é fundamental, o que não é fundamental. E a gente, entendendo a gente mesmo, a gente evolui, a gente cresce, a gente se empodera para poder compreender quem a gente é e a gente não ter medo, não ter a insegurança de ser julgado pelas outras pessoas. Então é importante a gente saber que uma discussão sobre identidade está dentro dessa compreensão. Ou seja, o que esse conflito fala sobre mim? O que eu nessa discussão, nessa conversa difícil, estou falando sobre mim? E o que a outra pessoa está pensando sobre mim? E o que todas as outras pessoas que souberem dessa conversa e desse problema vai pensar sobre mim? Eu quero que pensem o melhor, porque eu preciso às vezes ser validado pelas pessoas, eu preciso que as pessoas gostem de mim, que me queiram bem. Então essa conversa sobre identidade também é muito importante. Perceberam quantas conversas existem e quais são os vieses dentro de cada uma dessas conversas que existe numa conversa difícil? Se a gente compreender isso, pessoal, isso pode fazer muita diferença na nossa vida. Vai facilitar a nossa vida para a gente poder ter coragem, ousadia e desprendimento para entrar em conversas difíceis. Isso é fundamental. A gente tem que entrar com essa perspectiva construtiva para entrar na discussão, para fazer com que a gente se eleve, que a gente se torne pessoas melhores, que a gente saia dali compreendendo melhor a vida e nós mesmos, para que a gente possa resolver os problemas e se dar melhor com as pessoas, para que a gente seja pessoas mais afáveis, pessoas mais agradáveis, pessoas de mais fácil trato. Não tenha medo de conversas difíceis. Isso pode fazer muita diferença e ajudar você a resolver grandes problemas na sua vida e te empoderar para te dar mais coragem para resolver problemas mais difíceis que eventualmente existam na sua vida. Ok? Bom, então basicamente é isso que eu queria tratar. Espero que vocês tenham gostado. Falei muita coisa interessante aqui. Tá tudo nesse livro. Se vocês quiserem adquirir o livro para depois ler, acho que vai ser muito legal. Vocês vão curtir demais. E enfim... É isso, de repente eu trago outros livros aí e faço outras reflexões sobre outros temas que eu acho interessante e esse aqui eu achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado, curtido, então clique aqui no curtir, se inscreva no canal, avise para as outras pessoas aí que tem esse vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas aí no YouTube, tá bom? E quem quiser comentar aí, vamos trocar ideia, entra no meu direct do Instagram, a gente conversa aí também. E vai ser muito legal interagir com vocês sobre esse tema aí, tá bom? Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Deu um pouquinho extenso esse vídeo aí, quase 25 minutos, né? Mas é um vídeo de retomada. Eu me comprometo nos próximos vídeos a tentar fazê-los num prazo de inferior a 20 minutos aí, que são os prazos dos vídeos do TED Talks aí, que é um período razoável aí, tá bom? Então obrigado pela sua atenção, um grande abraço, fica com Deus, até breve, tchau, tchau!